Seja muito bem-vindo! 4 níveis para alinhar seus líderes rumo à alta performance. Empresário que nos ouve ou nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, com Edson Ferreira, o mentor especialista em desenvolvimento de líderes. O Edson Ferreira é esse profissional que ajuda você, empresário, a desenvolver a liderança aí dentro da sua equipe. Bem-vindo, Edson. Boa noite, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo da hora que cada um estiver assistindo. E hoje nós temos uma técnica muito específica para você determinar a performance da sua liderança. Vamos falar disso. Perfeito. Empresário, aqui você já conhece. E se você está aqui pela primeira vez, você já vai ficar sabendo a partir de agora. É papel e caneta na mão, porque o Edson é pau na máquina. Então, papel e caneta na mão, porque o que você vai receber aqui já é um conteúdo, uma informação para você aplicar imediatamente na sua empresa. Você já sai do podcast aplicando, já sai executando o aprendizado. E aqui também a gente dá abertura para você fazer comentários. Então fique à vontade para nos enviar comentários, fazer perguntas, colocar o seu ponto de vista aqui de acordo com o conteúdo do podcast, porque dessa forma nós vamos enriquecendo cada vez mais o conteúdo. E para que esse assunto chegue a mais empresários e você não fique sozinho, muitas vezes o empresário ele vive como que um lobo solitário, Edson. Então, para que você, empresário, não fique sozinho, já compartilha com um amigo, compartilha com alguém que tem um negócio, que empreende e também deseja desenvolver os líderes dentro do próprio negócio. E aqui a gente fala de cara, esse episódio desse podcast, que já é o quinto episódio do podcast Acelera Líderes, voltado para o desenvolvimento de liderança. Ele é um episódio muito especial. E eu digo isso porque, ao longo desse episódio, o Edson vai destrinchando, vai mostrando aqui alguns elementos, e são quatro elementos, ou seja, 4 níveis, que se o empresário que nos ouve prestar atenção e aplicar dentro da empresa, ele vai dar grandes passos rumo ao desenvolvimento de líderes e líderes que estão voltados ou estarão voltados para alta performance dentro do negócio. É por isso que eu tenho o prazer de avançar nesse podcast. E de cara, Edson, é sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse assunto, sobre alinhamento de líderes, sobre desenvolvimento de liderança. E eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi, nesses 44 anos de idade, empresas em que as pessoas tinham até o cargo de líder, as pessoas tinham cargo de líder, mas não liderava coisa nenhuma, rapaz. A pessoa tinha o cargo, ela ocupava uma posição de liderança, mas ela não dava conta de exercer a liderança que a empresa precisava. E aí, meu amigo, quando acontece isso dentro de uma empresa, é o mesmo que você, por exemplo, entregar o volante de um ônibus para alguém que não sabe nem por onde passou, por exemplo, um GPS. A pessoa não consegue se sintonizar, não consegue se direcionar. Quiçá, como que ela vai conseguir conduzir, direcionar um ônibus cheio de pessoas? Fazendo essa analogia, a gente dá início a esse podcast pensando o seguinte: se dentro da empresa tem alguém, talvez porque não atinou para isso, ou porque falta um pouco ali de amadurecimento do ponto de vista de liderança, de ter clareza. Se alguém está ocupando o cargo, mas ainda não sabe exatamente o que fazer, esse podcast é para que você, empresário, ajude esse seu líder a reconhecer um GPS e realmente conduzir o ônibus, que no caso é a sua empresa e as pessoas, do jeito certo, para que eles não se percam aí e o seu negócio não se perca nessa viagem. Edson, ao longo da sua jornada, você já passou por alguma experiência dessa natureza?
Alguém que ocupava o cargo de líder, mas na prática não dava conta de liderar? Tem que me perguntar o contrário. Ah, Eu já passei por uma experiência diferente. Alguém que está naquele cargo de liderança exercendo o que precisa naquele cargo de liderança. luxo. Essa aí poderia ser a segunda pergunta. Ah, Essa poderia ser a segunda pergunta. aí sim é mais difícil responder. Porque é muito natural estar num cargo de liderança, é comum, natural, estar num cargo de liderança exercendo atividades que não são daquele cargo. E até contraintuitivo fazer o que realmente precisa fazer naquele cargo de liderança, naquele nível de liderança. Porém, os resultados comprovados vêm quando você consegue realmente exercer as atividades que são daquele cargo específico de liderança. É por isso que nós separamos aqui hoje em 4 níveis, para citar aqui 4 níveis de desenvolvimento de um líder, para que cada um entenda em que nível cada um deve estar, o que se deve entregar em cada nível, e resultado é responsabilidade de cada nível de liderança, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ser um coordenador de equipe, e você ser um gerente de equipe, você ser um diretor de departamento, e você ser o CEO do negócio. Só aqui para citar os 4 níveis, é totalmente diferente o trabalho desses 4 níveis. E se você não entender como que esses 4 níveis funcionam, o que acontece é o que a gente chama de gargalo no desenvolvimento de líderes. Porque enquanto tiver um líder atuando no nível errado, ele estará impedindo que o outro faça aquilo que ele tem que fazer. Aliás, aquilo que ele está fazendo. Ele está impedindo que o outro se desenvolva, porque ele está fazendo atividade que é do outro. Então, toda vez que tem um líder fazendo atividade que não é dele, então ele está descendo o nível, ele está executando uma tarefa de baixo, ele está impedindo que a equipe dele se desenvolva. E o que mais tem é realmente líder trabalhando no nível errado. E é isso que a gente vai destrinchar aqui hoje, nesses 4 níveis. Rapaz, isso é muito sutil. Edson e empresário. Vale a pena frisar isso, reforçar isso aqui, ó. Enquanto existir dentro da sua empresa um líder exercendo uma função, exercendo ali dentro desse cargo, um papel que ele não deveria estar exercendo, ele está travando o crescimento de outro. E logo, isso gera impacto no crescimento e no desenvolvimento do negócio como um todo. E aí, Edson, já que você falou sobre responsabilidade, quando você pensa em líderes de alta performance, o que, do seu ponto de vista, Edson, profissional, separa os líderes responsáveis daqueles líderes que terceirizam a culpa? A coisa é tão, infelizmente, a coisa é tão crítica que o primeiro nível, o nível mais básico possível, ele já não está pleno dentro das empresas. E é por aí que as empresas precisam buscar a plenitude da liderança. Quando eu falo plenitude, não estou falando de perfeição. Estou falando de líderes que atuam e entregam aquilo que tem que entregar em cada cargo. Porém, daremos um passo antes e vamos perguntar, será que o líder sabe o que realmente ele precisa entregar naquele nível? Se ele não souber, se eu não sei o que eu tenho que fazer, eu faço qualquer coisa, entre aspas, ou faço aquilo que eu acho certo. Você citou aí a palavra responsabilidade. E responsabilidade é a primeira coisa que a gente precisa pensar. O que é o mínimo, que precisa ter numa empresa, para essa empresa andar para frente? São pessoas que desenvolvem um trabalho com qualidade técnica no prazo correto. Isso é o básico. Se eu tenho que fazer algo e tenho que fazer algo hoje, eu tenho que fazer algo e tenho que fazer algo hoje. Se eu me comprometo a entregar uma tarefa amanhã, eu tenho que entregar essa tarefa amanhã e tenho que entregar essa tarefa bem feita, com a qualidade mínima aceitável, direcionando sempre para a excelência, evidentemente, mas com a qualidade mínima aceitável. Coisa muito básica, quer dizer, se a empresa não faz o que ela tem que fazer, como é que essa empresa anda para frente?
Então, as pessoas que estão nesse primeiro nível, não só elas, mas as que estão nesse primeiro nível, são as pessoas que precisam praticar a responsabilidade. O que é responsabilidade? Cara, se eu tenho um compromisso com você, eu vou cumprir esse compromisso. Se eu entrei na sua empresa para servir café às 3 horas da tarde, eu vou servir café às 3 horas da tarde. Se eu entrei na sua empresa para atender cliente, eu vou atender cliente com qualidade. Se eu entrei na sua empresa para desenvolver projeto, eu vou desenvolver projeto no prazo estipulado e vou entregar naquele prazo com qualidade. Só que o que a gente vê muito, são empresários ou líderes sêniores reclamando, entre aspas, comentando, cobrando e tal, de pessoas que não conseguem entregar o mínimo aceitável. São pessoas que assumem um compromisso e não cumprem. São pessoas que dizem que vai fazer e não fazem naquele tempo estipulado. E aí a empresa perde dinheiro, perde potencial, porque a hora que eu devia estar entregando algo hoje para pegar outro amanhã. Mas se eu não estou entregando hoje, eu estou agarrado com isso de novo amanhã. Então, para você pensar em liderança, independente de todos esses níveis que eu falei, né, um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor, quem for, todos eles precisam ter o que se deve ter no primeiro nível. O que eu chamo de primeiro nível? Primeiro nível é aquele cara que lidera a si mesmo. Ele não tem equipe. Ele só precisa dar conta do trabalho dele. Ele precisa se liderar. Se liderar quer dizer o quê? Se motivar, se inspirar, se gerenciar, para que as coisas que ele precisa fazer, ele faça com qualidade no tempo certo. Enquanto um colaborador de uma empresa não consegue dar conta do seu próprio trabalho com qualidade no prazo certo, ele não pode nem pensar em ir para o segundo nível, porque ele não desenvolveu o primeiro. Imagina alguém que foi promovido numa empresa que ele sequer entrega um trabalho na data certa, ou seja, ele promete e protela aquilo o tempo todo, ou que não entrega com qualidade. O que mais se vê dentro da empresa hoje não é nem sobre a qualidade, é sobre o prazo. As pessoas não estão acostumadas a cumprir prazos acordados. Elas até acordam os prazos, mas não entregam. Isso é o que a gente chama de responsabilidade no primeiro nível. Então, se você não é ainda responsável no primeiro nível, no nível em que você lidera só você, como é que você vai subir para um nível onde você tem que liderar outras pessoas? Então, o primeiro nível de desenvolvimento de liderança é liderar a si mesmo para garantir as suas entregas nas datas acordadas com a qualidade mínima aceitável. E como é que eu gerencio, lidero, coordeno, influencio para que essas pessoas evoluam? O primeiro passo é, por exemplo, eu preciso ser esse cara. Eu preciso ser o líder dele, que entrega o que promete, que cumpre com a palavra. Então, eu tenho integridade para poder, digamos assim, cobrar o outro para que ele assuma isso. E o segundo elemento é consistência. Não adianta também eu, por exemplo, querer ajudar alguém e por isso eu vou acompanhá-lo mais de perto para que ele comece a entregar na data certa e eu faço isso 1 ou 2 semanas e depois paro. Ou seja, eu não tenho responsabilidade. Eu ainda não desenvolvi o primeiro nível se eu fizer isso e não consigo que a minha equipe tenha. Pode colocar aí, Gleidson, na sua anotação aí, empresário, pode colocar na sua anotação aí. Se você tem uma equipe que não está entregando um trabalho com qualidade ou no prazo estipulado, dificilmente o líder dessa equipe faz diferente. Possivelmente ele também não está cumprindo a qualidade. Eu vejo muito acontecer, muita gente entregando com qualidade, mas não cumpre os prazos, não respeita tempo, marca uma reunião, não aparece atrasado, marca a entrega de um trabalho, não entrega naquela data e não comunica antes, espera ser cobrado para falar, não deu para entregar. Então, esse é o primeiro nível e eu vou te dizer que provavelmente ele é o nível mais crítico, porque ele é a base de tudo. Por isso que os líderes são promovidos e não conseguem liderar lá nos outros níveis, porque nem a base está pronta.
Edson, agora vem uma curiosidade aqui, e até ficou forte essa frase que você disse aí, sobre realmente esse seu nível fundamental, nível básico. Vem na minha cabeça que uma pessoa, ela não é irresponsável de propósito. Eu entendo que a pessoa não é irresponsável de propósito. Porque dentro das empresas tem adultos, né? São pessoas ali que muitas das vezes estão dentro do negócio há muitos anos. Então, como que a gente consegue fazer, principalmente o empresário, para que ele consiga detectar, de acordo com o comportamento da pessoa, por exemplo, lá do líder, quando é que esse líder ele está tendo uma dificuldade, talvez porque falta um pouco de clareza, por exemplo, versus quando é que realmente ele está fazendo corpo mole e ele está sendo meio que irresponsável, quase que intencionalmente. Tem algum jeito, alguma estratégia para conseguir medir esse nível de maturidade no que diz respeito à responsabilidade ou não? Isso é mais aleatório, é tipo jogar no bicho. Cleiton, talvez a gente pergunte assim, eu vou responder a sua pergunta, talvez a gente pergunte assim, mas por que as empresas mantêm essas pessoas lá? Pois Se elas é. não estão entregando com qualidade ou com o prazo estipulado, né? Sim. Muitas vezes, isso não está acontecendo exatamente o que você falou. Não é que ela é irresponsável de má fé. É que aquilo ali é um comportamento que ela teve em dado momento ou tem, e que foi aceito dentro da empresa. Então, foi aceito até hoje. Entendi. Aí eu vou te dar a estratégia que reverte isso. Tá? Mas ela, muitas vezes, é isso. Agora, aquela que realmente ela está ali de má fé, enrola o tal do morcegão, parará, essa, se ela estiver se mantendo dentro da empresa, me desculpa, mas a sua empresa vai para o brejo, porque você vai cultivar esse tipo de pessoa aí. O primeiro tipo, em que a irresponsabilidade não é ligada à má-fé, existem estratégias para aumentar a produtividade dessas pessoas. O segundo caso, que é má-fé, bom, má-fé eu não lido. Eu lido com o desenvolvimento de líderes com integridade. Eu não lido com o desenvolvimento de líderes que lidera para a maldade, para o mal. Enrolado, né? Isso aí de consciência, né? Eu tenho consciência, mas eu sou assim, esse eu não lido, né? Ok. Sim. Eu vou te falar como é que funciona isso. Foi feita uma experiência, uma época, já tem um bom tempo, né? Numa cidade dos Estados Unidos, no estado, eu não lembro exatamente onde, numa fábrica, onde essa fábrica precisava e queria aumentar a produtividade da linha de montagem. Poxa vida, eu preciso aumentar a produtividade da linha de montagem, porque eu tenho que faturar mais, eu tenho que crescer, eu tenho que vender, eu tenho que produzir mais. E eu acho que a minha equipe está muito ociosa e eu preciso, né, fazer isso. Então, primeiro ponto, empresário que olha e fala, cara, eu quero melhorar a produtividade da minha equipe. No nosso caso aqui, eu quero melhorar a eficiência da minha liderança. Então, primeiro é querer, ok. Esse lá da indústria fez isso e falou, eu quero melhorar a produtividade da minha equipe, mas eu não sei como. Muito natural. Sim. Eu não sei como, porque eu não entendo disso, eu entendo do meu negócio. Exato. Então, vamos chamar uma equipe aqui para fazer uma análise para a gente. Aí a equipe veio para fazer uma análise, e toda análise, para ela ser válida, você usa 2 grupos de estudos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui um grupo na produção, outro grupo ali na produção, e vamos fazer experiências com esses grupos para a gente entender o que melhora a produtividade. Então, vamos pegar essa parte aqui da fábrica, e eu estou vendo que a fábrica é meio escura. O ambiente dela não é muito legal. Vamos dar uma melhorada aqui na iluminação e vamos acompanhar para ver se isso aqui vai melhorar a produtividade. E aí foi lá, melhorou a iluminação, luzes, parará, para ficar claro e todo mundo poder trabalhar melhor, ter uma condição de trabalho melhor ali, uma qualidade de trabalho melhor, esperando que essa qualidade de trabalho produza resultado. Ok, fizeram o estudo durante um tempo e viram que a produtividade realmente aumentou. Cara, a produtividade realmente aumentou da equipe, então fizemos um bom trabalho. Mas, para ter certeza, vamos comparar com a outra equipe, que não tem iluminação. E a gente está acompanhando também para ver a produtividade, mas eles não melhoraram a iluminação. O que aconteceu com a outra equipe? Cresceu a produtividade em taxas muito parecidas com a primeira. E o que aconteceu? Porque a única variável foi a iluminação.
única coisa que a gente fez foi melhorar aqui, dar uma qualidade de trabalho melhor, dar uma atenção melhor para essas pessoas, para poder trabalhar no claro e melhorar a produtividade delas, que é o que nós estamos buscando. Então, aqui já fica uma outra lição. Se você quer melhorar a produtividade da sua empresa, a qualidade de entrega, cuide de pessoas, porque elas vão melhorar a qualidade. Mas, esperando que a iluminação desse resultado, ela deu, mas o outro que não tinha iluminação também deu. E aí? Como é que a gente faz? Então, vamos começar a isolar aqui e ver o que acontece. No fim das contas, entenderam que a iluminação não fez a diferença, porque o que fez a diferença foi o acompanhamento, foi a observação, foi líderes dedicando o seu tempo para acompanhar a equipe, observar a equipe, entender a equipe, para ver se ela ia ter produtividade. O simples fato de você ter alguém te acompanhando no trabalho faz a sua produtividade aumentar. Não é iluminação, não é uma cadeira boa, por mais que tenha que ter, não é um computador bom, por mais que tenha que ter, ou pelo menos não é só isso. O que é a grande variável que faz diferença? É a atenção que eu dou para as pessoas. O acompanhamento que eu faço com elas para mostrar que eu estou interessado em melhorar a qualidade do trabalho delas é que vai aumentar a produtividade. Isso é uma experiência, Gleison, isso é um estudo real que aconteceu. Então, a iluminação não fez diferença, o que fez diferença foi o acompanhamento. As pessoas saberem que estavam sendo acompanhadas, né? As pessoas sabendo que ela estava sendo acompanhada, observada, e não para ser cobrada, para ser punida, mas para que ela tenha uma condição melhor de trabalho, entregar mais pelo simples fato dela entregar mais. Olha só. Então, como é que eu faço para tirar essa pessoa irresponsável, que hoje irresponsável no sentido de não ter a responsabilidade da entrega na data, da produção maior, da qualidade de trabalho? Só fica buscando culpado, né? Só fica buscando culpado ao invés de resolver o problema. Em vez de buscar culpado, como é que eu resolvo essa questão e, ao mesmo tempo, separo o joio do trigo? É o que você disse, aquele que não quer com aquele que quer. Sim. Acompanhamento, dedicação e atenção às pessoas. Então, o fato de eu acompanhar de perto o meu colaborador, não para cobrá-lo, mas para entender o que está interrompendo o trabalho dele, o que está impedindo que ele tenha uma produtividade melhor e me colocando à disposição para ajudá-lo. Com iluminação, com cadeira, não interessa. Se eu colocar iluminação, cadeira, computador, são coisas que vão ajudar. Mas o que vai fazer a grande diferença é a pessoa perceber que ela é importante no processo. Ela é tão importante que o meu chefe está me procurando para saber como que ele pode me ajudar. Ele está me procurando para saber o que está me atrapalhando a produzir mais e melhor. E aí a pessoa começa a se dedicar mais porque ela se sente valorizada. E se sente amparada também, né? Amparada, sente que tem apoio, né? A pergunta é muito simples. Se alguém na sua empresa se sente desvalorizado, você acha que ela vai produzir? Se alguém na sua empresa se sente valorizada, você acha que ela vai produzir mais? Agora, como que você vai saber se ela está valorizada, se ela se sente valorizada ou desvalorizada? Se ela se sente engrandecida ou se ela se sente minimizada? Como você vai saber? Acompanhando. Sim. Você vai saber acompanhando de perto, acompanhando, conversando, dialogando, criando projetos juntos. É por isso que existe uma técnica importantíssima nesse processo que faz toda a diferença, que chama one-on-one, que é o acompanhamento individual. Então, aqui, não estou reinventando a roda aqui, nós estamos falando de uma experiência real que existiu, que demonstrou isso, e nós estamos falando de técnicas de liderança que grandes empresas usam, médias empresas usam, pequenas empresas usam, e quem usa não fala contra, só fala que dá resultado. Então, a técnica de one-on-one para acompanhar as pessoas. Aí tem uma série de elementos aqui dentro, mas o fato de dar atenção para as pessoas é o primeiro elemento. E aí você separa o joio do trigo. Por quê? Porque é sério, vai ter gente que quer enrolar. Esse que não quer nada com nada, não tem como você fazer nada por ele. Então, mesmo assim, faça alguma coisa, que é permitir que ele vá trabalhar em outro lugar que ele goste. Tá, mas não é? Ele vai achar um lugar que ele gosta de trabalhar. E aquele que não está produzindo, mas ele quer,
você já vai perceber a melhoria ali. Então, se você intensifica e mantém a consistência, que essa pessoa vai melhorar cada dia mais. Então, é isso. Acompanhamento para que a pessoa saia dessa estagnação, saia dessa mesmice e comece a entregar realmente o resultado que é esperado dela. Ô Edson, o empresário espera que seus líderes façam isso que você acabou de falar aí agora com a equipe deles. Como que o empresário, sem tempo, ele vai conseguir acompanhar os líderes? Se tivesse que dar uma orientação sobre isso, qual que seria a orientação? Porque pode passar na cabeça do empresário. Poxa vida, eu contratei o João da Silva, ou eu promovi o João da Silva, porque eu quero que ele tenha realmente a responsabilidade de fazer isso que o Edson acabou de falar aí agora com a equipe, que é esse acompanhamento e fazendo os ajustes, separar o joio do trigo e fazer as coisas acontecer. Como que o empresário, que às vezes alega que não tem tempo, ele faz ou pode fazer para que ele acompanhe os líderes? Porque é uma quantidade até menor no caso, né? Sim. Até porque a liderança vem muito ligada à questão do exemplo, né? Então, se eu não faço, como é que eu quero que os outros façam? Exato. Para frente? Então, eu preciso que isso seja feito. Leidson, se a gente ficar agarrado no dilema, a gente não anda para frente, certo? Certo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma incógnita. Eu vou ficar aqui travado, agarrado num trem, que não vai levar a lugar nenhum. Sim. Então, se eu ficar agarrado em dilema, em paradoxo, eu não ando. Então, eu preciso pensar o seguinte: eu não tenho tempo para fazer o one-on-one com meus líderes. Se eu continuar do jeito que está, vai melhorar ou vai piorar? Puxa vida. Eu vou arrumar tempo fazendo do jeito que eu estou fazendo, ou eu vou cada vez me enrolar mais com menos tempo ainda? Sim. Então, me parece que esse aqui não vai levar a lugar nenhum. Se eu repriorizar o meu trabalho, focar nas prioridades, deixar os outros projetos um pouquinho para depois, isso folga a minha agenda para eu começar a acompanhar os meus líderes, para que meus líderes se qualifiquem e eles possam pegar esse projeto que eu deixei para depois, e automaticamente eu vou ter mais gente me ajudando a produzir, e aí eu vou ter mais tempo para formar mais líderes? Parece que sim. Então pronto, não interessa quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se eu quero omelete, eu como ovo, e se eu quero uma asinha no espeto, eu como a galinha, meu amigo. Rapaz! Não quero nem saber. Eu tomo a solução que vai levar para frente de acordo com o objetivo que eu tenho. Então, ficar reclamando que eu não tenho tempo não vai levar a lugar nenhum. Essa pergunta que você fez... que eu não tenho tempo não vai levar a lugar nenhum. Então, é priorizar. Sim. Defina o que é realmente mais importante, pega esse, continua tocando com esse papel seu e libera a agenda aí, deixa umas coisinhas um pouquinho para depois ali, libera a agenda para você conseguir fazer o que precisa fazer. Rapaz, agora, busca um método que vai te ajudar a fazer isso mais rápido. Sim. Essa pergunta que você fez aí, Edson, já é a pergunta para encerrar o podcast aí. Então vamos embora, que eu vou dormir. Olha a pergunta que você fez. Se eu continuar do jeito que tá, vai melhorar ou piorar? Pronto. A pergunta derruba qualquer dúvida, qualquer paradigma. A resposta para essa pergunta já derruba o paradigma. Se eu continuar do jeito que tá, vai melhorar ou vai piorar? Aí é com o empresário. E aí isso, Edson, nos leva a um segundo nível, porque esse primeiro eu já entendi. Que se a pessoa lá, que está na posição de liderança, inclusive o empresário, tiver um pouco de responsabilidade, mas não for consistente na ação, é a mesma coisa que fazer uma promessa de fim de ano de emagrecimento ou de dieta e depois ela parar logo na primeira segunda-feira útil. Qual que é o segundo nível, Edson, que vai ajudar o empresário que nos ouve, nos assiste, a avançar, dar um próximo passo com a liderança dele para alcançar alta performance? Vamos pensar do seguinte primeiro, Gleidson, vamos pensar da seguinte maneira primeiro. Muito empresário olha agora e fala assim, cara, mas eu já tenho um líder aqui, ele tem uma equipe e ele não é responsável até hoje.
Porque ele marca e não cumpre, marca e não cumpre, marca e não cumpre. O cara marca e não cumpre, é difícil. Mas você está me falando dos caras que é o primeiro nível. O que é o primeiro nível? O primeiro nível é o líder de si mesmo. O que é o líder de si mesmo? É aquele cara que não tem equipe para gerenciar, não tem equipe para liderar. Ele cuida do próprio trabalho, é responsável pelo seu resultado individual. Vou dar exemplos. Se nós estivermos falando da equipe de tecnologia, ele é o desenvolvedor de sistemas. É. Ele não tem equipe, ele senta ali e faz o código dele. Se nós estivéssemos falando da área de vendas, nós estamos falando do vendedor ou do atendente lá na loja. Uhum. É aquele que vai olhar para o cliente, atender o cliente, ele vai ter o jogo de equipe, o trabalho de equipe com os colegas e tal, mas ele está focado na meta dele. Ou seja, tem muita habilidade técnica e aqueles que Muito estão conhecimento, um pouco mais avançados estão começando a virar a chave para esse comportamento, né? Entrega o resultado dele. Eu nem sei se ele está virando a chave, tá? Talvez nem esteja. Talvez nem esteja. O fato é que ele faz bem o trabalho dele. Ok. Se ele vai virar a chave para se tornar líder, é outra história. Para subir a hierarquia, é quando nós vamos tratar do segundo nível. Mas no primeiro nível é esse cara que entrega o resultado dele. Então ele não tem equipe, ele faz bem o trabalho dele. Aquele cara que você olha, poxa, o cara faz muito bem o trabalho dele, executa, entrega no prazo, tá. Então só tem um líder de equipe, que é um gerente de setor, por exemplo, a área de vendas aí, o gerente de vendas, ou o coordenador de vendas, por exemplo, e ele não tem ainda o primeiro nível, porque você na sua empresa ainda não tinha entendido esses níveis, não tinha trabalhado esses níveis, o que você precisa fazer com essa pessoa que está no nível já, no segundo nível, que ele lidera uma equipe? Você precisa treinar ele como líder? Não. Você precisa dar uns passos atrás e treiná-lo como primeiro nível, líder de si mesmo. Então, eu não vou falar do segundo nível enquanto eu não resolver o primeiro. Entendi. Porque é uma escada. Não tem como você ir para o segundo nível se você não resolver o primeiro. Esse cara, que é um gerente de vendas, um gerente de equipe, um gestor de equipe, ele foi para o segundo nível por uma necessidade, mas ele não atendeu às necessidades. Uhum. Muitas vezes ele foi para lá porque ele é um cara de confiança. Sim. Vou pôr esse cara aqui para liderar a equipe porque eu confio nele. Eu confio, não vai ter erro. Ou ele foi para lá porque o cara acreditou que ele ia liderar. Sim. É aquele velha história. Ele é um excelente vendedor, coloquei ele como gerente de vendas. Só que ele perdeu um grande vendedor e ganhou um péssimo gerente de vendas. Uhum. Ele está lá. O fato é, não compensa, não adianta eu discutir com esse cara a liderança do segundo nível, que é o gestor de equipe, se ele ainda não entrega o primeiro nível. Então eu vou dar um passo atrás e vou fazer o que eu te falei. Eu vou fazer o ônus one-on-one, vou definir as metas, vou ver que ferramentas esse cara precisa usar, quais os recursos que ele precisa para ele me atender no primeiro nível primeiro. Sim. Quando ele me atender no primeiro nível, aí eu vou tratar do segundo nível. Ou seja, prepara a terra para depois plantar. Se você plantar sem preparar a terra, meu amigo, vai dar ruim. Já está dando ruim, talvez o cara já está olhando e está dando ruim. Então, beleza. Fiz isso, show de bola. O cara entregou o primeiro nível, agora eu vou para o segundo nível. E aí eu vou para o segundo nível de duas formas. A primeira forma é esse cara que já está lá, que eu tenho que trabalhar ele para o segundo nível. Ou eu vou pegar aqui no primeiro nível aquele cara que já é responsável, que já entrega com qualidade, que entrega no prazo, e vou subir ele para o primeiro nível, para o segundo nível. Só que não basta subir, presta atenção. Esse cara do primeiro nível está muito bom, ou esse cara do segundo nível, que eu trabalhei ele no primeiro nível, ele ficou muito bom no primeiro nível, o que ele entende como valor de trabalho? Nossa. O que ele entende como responsabilidade dele? Uhum. O que ele entende como o importante é isso aqui? Ele entende o fazer. Ele foi treinado até agora a fazer. Sim. Então, esse vendedor que subiu para o segundo nível, ele aprendeu a executar, a vender. E ele sempre foi parabenizado pela meta que ele bate, pela venda que ele faz, pela explicação que ele dá para o cliente, pela qualidade, pelo tanto que ele sabe sobre o produto. Sempre bateram palma para ele, sempre deram tapinha nas costas dele, sempre deram elogio por causa disso. Premiação.
premiação por causa... Ele ganhou dinheiro por causa disso. Sim. Aí eu pego ele e jogo para o segundo nível. Como é que está a cabeça dele? A cabeça dele é: eu ganho dinheiro batendo meta, eu sou elogiado quando eu bato meta, quando eu vendo bem, eu sou elogiado quando eu atendo um cliente muito bem, eu sou elogiado quando eu explico muito bem o produto ou o serviço. Então, quando ele vai para o segundo nível, o que ele continua fazendo? A mesma coisa, porque ele está condicionado a isso. Sim. Então, ele virou um gerente de vendas que ele vai para a rua com os vendedores para vender. Ele não vai para a rua vendedor para treinar vendedor, ele vai para vender. E se bobear, falou assim, rapaz, você está fazendo errado, é assim que vende. Ele vê o vendedor vendendo errado e não é capaz de chamar o cara no canto e falar: meu amigo, deixa eu treinar, deixa eu te explicar. Não. Ele entra na venda e vende para o cliente. E vai embora e não treina o vendedor. E se treina, se tenta treinar, muitas vezes ele não tem paciência, porque ele fica assim: pô, não tem tão simples, o cara não aprende. Sim. Então, para esse cara ir para o segundo nível, ele tem que passar por um processo de transição. Então, primeiro tem que transicionar a mentalidade dele, para ele entender qual é o valor do trabalho. O valor do trabalho no primeiro nível realmente é a entrega, realmente é o fazer, é o vender, é bater meta. Mas no segundo nível, como um gerente de vendas, por exemplo, o valor do trabalho agora é fazer a minha equipe bater meta, é treinar a equipe a vender, é fazer com que a minha equipe, os meus vendedores, falem do produto tão bem quanto eu falava antes, mas eu não preciso falar mais. Preciso falar para eles, para treiná-los. Então a mentalidade muda. E aí o que acontece? Muita gente que chega nesse nível, ela trava. Porque ela tem hora que ela tem que ficar um tempinho. Ela tem que, no caso do vendedor, ele tem que ficar sem vender. Porque ele tem que observar o vendedor dele, ele tem que olhar relatório, ele tem que analisar a venda. E ele começa a bater a sensação de que ele não está trabalhando. Exato. Bate a sensação de que ele não está entregando. Rapaz, eu estou sentado aqui, tem meia hora, eu já olhei para esse relatório, eu não estou trabalhando. Tinha que estar lá no campo. O que eu faço? Primeira oportunidade, eu pego o telefone e ligo para o cliente, porque eu estou trabalhando. Sim. Estou tentando vender. Então, aí, ele ocupa o tempo dele todo com telefonema para cliente, ele ocupa o tempo dele todo com venda especificamente de novo, e ele não tem tempo para treinar a equipe dele. E é por isso que muito líder não está liderando no nível certo. Porque ao invés de ele estar treinando a equipe, desenvolvendo a equipe, ele está disputando com a equipe quem vende mais. E às vezes até inconsciente, né? Não, na maioria das vezes. É. Porque ele está com a sensação de que ele não está entregando. Mas por que ele está com essa sensação? Porque ele não foi preparado. A mentalidade não passou pela transição que precisava passar. Ou seja, nesse ponto, ele precisa, além de ter responsabilidade, tem que ter um comprometimento absurdo, né, Edson? A palavra é comprometimento. Absurdo, no né? nível. Mas como assim, Edson? O que é comprometimento? Cara, o cara é comprometido, ele acorda cedo, vende, corre atrás. Ele é comprometido. Não. Isso se chama responsabilidade. Responsabilidade é você cumprir com as suas metas individuais. Compromisso é você se comprometer com o resultado, independente se ele é seu ou não. Com o resultado. Então, quando eu me comprometo, como nesse segundo nível, com o resultado, eu me comprometo com a meta de cada um dos meus vendedores. E aí eu vou ajudá-los a ser um excelente vendedor, a bater a meta dele para que eles sejam aplaudidos. Uhum. Ou seja, não bater a meta para ele, mas ajudá-lo a bater a meta. Ajudá-lo a bater a meta. Olha como Formar é que muda a mentalidade. Olha como é que muda a mentalidade. A minha vida era boa porque eu recebia parabéns por tudo que eu fazia. Agora a minha vida tem que ser boa porque a minha equipe recebe parabéns por tudo que ela faz. Então, se não houver aí um trabalho de mentalidade, o líder não vai liderar. E é por isso que muitas empresas não têm equipe boa, porque não tem o líder que ajuda a preparar a equipe. Está cada um por si, Deus por todos. Não há estrutura para isso, não há metodologia para isso, não há
um desenvolvimento do líder para isso. Aí não tem performance interna, né? Virou uma competição, né? Talvez até tenha performance, Gleides, porque esse gerente que está vendendo, ele é bruto, ele bate todas as metas que tem, o cara vende, ele faz o pico. Entendi. O dia que esse cara não puder estar ali, acabou. Entendi. O dia que esse cara não puder estar ali, porque ele foi pro concorrente, porque ele, infelizmente, aposentou, infelizmente, talvez, né? Sim. Sei lá. Ou por uma questão de saúde que todos nós temos, né? De nos ausentar em algum momento, ninguém mais rende, porque a equipe não sabe fazer o que ele fazia antes. Por isso que o foco dele tem que ser desenvolver a equipe para que ela faça muito bem feito o trabalho dele. O segundo nível é esse comprometimento com o resultado, independente do que o resultado é dele, mudar a mentalidade para ele ter esse comprometimento e entender que agora a minha glória é ver a minha equipe ter a glória. Qual que é o papel do empresário nesse nível, Edson? Do empresário para com o líder. Não estou nem falando para com os liderados lá na ponta da equipe, não. O papel do empresário versus ou em relação ao líder. Qual que é o papel que você percebe que é fundamental aí, a postura do empresário nesse momento? Então, você falou uma coisa aí muito boa. O papel dele não é com a equipe de ponta. E um erro muito grande de muitos empresários é estar atuando na equipe de ponta. Então, continuando a usar o exemplo do vendedor, o grande erro do empresário é ir lá nos vendedores motivar os caras. Isso continuamente. É lógico que ele pode ir lá fazer uma palestra, uma reunião, bater um papo e motivar todo mundo, mas isso não pode ser o trabalho diário dele, porque isso é o trabalho do gerente. Ok. Então, qual que é o grande papel do empresário? E não é nem dele, Gleides, senão a gente vai pular um nível, tá? Mas qual que é o grande papel de quem tiver essa responsabilidade e é do terceiro nível, então a gente já entra no terceiro nível. Sim. E esse terceiro nível ele pode existir fisicamente como uma pessoa lá, ou talvez não exista, e aí o empresário precisa fazer esse terceiro nível. Então faz o terceiro e o quarto. Certo. O quarto ali é do empresário. Mas se de repente eu não tenho o terceiro nível ainda, ele pode fazer o terceiro nível. O terceiro nível é o que a gente chama de líderes de líderes, líder de líderes. Sim. Porque se eu tenho o gerente da equipe ali, comercial, que lidera aquelas pessoas, que é o líder de outros, o líder de pessoas, eu tenho um nível acima que é o líder de líderes, que é o diretor comercial, por exemplo. Certo. Não necessariamente é o diretor comercial, mas dando exemplo. Esse é o cara que lidera vários líderes, vários gestores de venda. Esse cara, que pode ser o empresário, se ele não tivesse diretor comercial, de repente ele é o depende do tamanho da empresa, diretor no caso, comercial, né? E ele precisa fazer os dois papéis. Sim. Qual que é o grande papel dele? Então, não é ir lá na equipe de ponta, não. E de repente ele puxa um relatório que fala assim, nossa senhora, mas aquele fulano ali não vai bater meta esse mês, não. Deixa eu ligar para ele. Fulano, o que está acontecendo? O que ele faz quando ele cria isso? Nós usamos muita palavra aqui, gargalo de liderança. Certo. Quando ele faz isso, talvez ele resolva o problema do vendedor. Porque o cara vai falar, nossa senhora, meu chefão me ligou, vou vender. Sim. Só que ele impede o desenvolvimento do líder, do gerente de vendas. Sem perceber, tá dando checkmate no gerente de vendas ali. Ele está quebrando a autoridade do gerente de vendas dele. Porque na hora que esse gerente de vendas ligar para aquele cara, que cara vai ser, isso aí nem manda nada, não. Na hora que o chefão liga, ele dá um jeito. Sim. Então, o que um líder de líderes, esse diretor comercial, ou até CEO nessa posição, tem que fazer? Ele tem que empoderar o gerente comercial. Ele tem que empoderar esse líder de outros para que esse cara faça bem o trabalho dele de liderar a equipe. Então, o grande papel dele é ensinar para esse gerente comercial como se lidera uma equipe operacional, como se lidera uma equipe de vendedor. É mostrar para esse gerente comercial, para esse gerente de vendas, que o papel dele é treinar a equipe, não sair disputando e vendendo. É treinar a equipe para a equipe vender. Agora, imagina comigo, Gleides, tem uma equipe de 5 vendedores e você tem um gerente de vendas. Se esse gerente de vendas estiver vendendo, eu estou sempre dependendo na venda de um.
que é esse cara top, que vende muito. Mas se ele treinar 5, se der errado, eu ganho pelo menos 2 bons. Exato. Que é melhor do que 1. Então, esse é o papel do gestor ali da equipe. Sim. E é o papel do líder de líderes. Nesse que ponto. É treinar aquele gerente de venda para ele aprender que ele não tem que disputar com o vendedor. E tem que potencializar esses caras para eles venderem. Nesse ponto aí, ô Edson, pelo que eu estou entendendo, o engajamento ele vai diferenciar os meninos dos homens, no caso. Aí são critérios que a gente precisa prestar muita atenção na promoção, em promover as pessoas. Então, voltando aí, só para falar dos critérios aí, que você tocou num assunto muito importante. Se eu tenho o primeiro nível responsável, que entrega na data, no prazo, que bate as metas, que é responsável e tem qualidade, eu não promovo esse cara por causa disso. Porque se ele é muito bom naquilo, ele continua me entregando resultado naquilo. Eu preciso perceber se ele está me entregando um pouco do próximo nível. Se ele tem a mentalidade para o próximo nível. Potencial, que é o comprometimento. Né? Que é quando um vendedor para de pensar só nele e começa ele querer ajudar os outros vendedores. Olha. Ou numa reunião ele dá uma ideia que serve para todo mundo. Sim. E dá uma sugestão para a galera. Cara, se você quiser eu te ajudo. Esse é o papel do gestor de venda. Mas eu tenho um vendedor que está mostrando umas coisas dessa aí. E naturalmente ali no dia a dia. Esse é o cara que eu quero começar a promover ele, porque ele está demonstrando um segundo nível, que é o comprometimento com o resultado independente do dele só. Okay. Então, esse cara, eu vou subir ele, eu vou preparar para subi-lo e vou subi-lo depois, porque ele me parece que vai ser um bom gestor de venda. Ele já tem o jeito de querer ajudar e desenvolver pessoas. E o terceiro nível, que é esse líder de líderes, que é esse diretor comercial, o que ele precisa ter para subir? Porque, teoricamente, ele já é responsável, que ele estava lá no primeiro nível e subiu. Ele já é comprometido porque ele é um bom gerente. Ele já desenvolve pessoas. Qual que é o próximo nível? O próximo nível é ele se mostrar realmente engajado com a cultura da empresa, com os valores da empresa. Por quê? Então os outros não precisam? Lógico que precisa. Mas quem precisa essencialmente é esse terceiro nível. É esse cara que vai transbordar a cultura para os outros. É ele que vai transbordar a cultura para o gerente. E automaticamente esse gerente vai transbordar para a equipe operacional. Então, se esse cara não for muito engajado com a cultura do negócio, a cultura vai se perder, porque não tem ninguém divulgando a cultura. Eu não posso colocar lá na mão do gerente de vendas, por exemplo, no gerente de cada área, porque esse cara ele é muito envolvido no operacional ainda. Ele está lá tendo que entender muito fortemente sobre produto, sobre cliente, porque ele está na linha de frente junto com os vendedores dele. É ele que treina o vendedor dele, então ele precisa entender do operacional. Não tem essa ideia de que o gerente agora não precisa entender de venda, não precisa entender do operacional. Ele precisa, porque ele que treina a galera. Eu não posso cobrar dele que ele tenha esse engajamento com a cultura, por mais que ele tenha engajamento com a empresa. Diferente, ele tem engajamento com a empresa, ele gosta do lugar que ele está e valoriza. Mas ele não é o guardião da cultura ainda. O guardião da cultura começa a nascer no líder de líderes. Aí então, para eu promover esse cara para cima, eu preciso perceber se ele entendeu a cultura do negócio, se ele respeita a cultura do negócio, se ele divulga a cultura do negócio, se ele vive os valores dessa empresa. Se ele vive, ele está pronto para ir para o terceiro nível. É o cara que, se a gente fosse fazer uma comparação lá, sem fazer apologia à religião, mas à Bíblia, é o caso do São Paulo, por exemplo, né, que antes era Saulo, depois que ele tem uma experiência com Cristo e consegue perceber os valores cristãos ali, ele vira um grande anunciador do reino e muda a história toda, no caso. Esse é engajado. Ele incorpora realmente a cultura ali e faz acontecer. Bacana, viu? Mas o líder de líderes ainda não é São Paulo, é São Pedro. Ah, ele é o São Pedro, ele tá mais no impulso ali. Olha só. Porque o São Paulo é o gerente de vendas que já é altamente engajado. Isso. O cara que lidera e motiva todo mundo a dar pra frente. Exatamente. Porque o operacional, que são os outros apóstolos, acabam indo ali na caminhada. Da vibe,
E São Pedro é o chefão que está ali comandando São Paulo, por exemplo. E aí tem exemplos na Bíblia disso. Legal. Né? São Paulo que recorre a São Pedro para definições específicas. Sim. Mas ok, deixa a reunião de lado. Sim. Porque o dono do negócio, meu amigo, é Jesus Cristo. Sim. Mas São Pedro é o cara que guardou a cultura, né? A cultura, os valores ali, ok. Então, Gleito, nesse terceiro nível, é isso. E é importante, ó, do segundo para o terceiro nível, há uma outra transição. Lembra que eu falei da primeira transição, que é do operacional ali, do líder de si mesmo, para o gerente, que é o líder de outros? Sim. Ele precisa pôr na cabeça que agora ele não tem que entregar mais resultado com o que ele faz efetivamente. É outro papel agora. Ele tem que entender que ele entrega resultado fazendo a equipe dele entregar resultado. Sim. Só que no terceiro nível, há uma outra transição do segundo para o terceiro. O segundo lidera uma equipe operacional. Então, a conversa desse segundo para o terceiro, para o primeiro, é o tempo todo sobre produto, sobre técnicas de venda, sobre meta que tem que bater, sobre abordagem com o cliente. É tudo operacional. Quando ele sobe para líder de líderes, ele vai gerenciar o gerente de vendas lá. Sim. Então, o papo dele já não é mais sobre técnica de vendas, já não é mais sobre produto. A conversa dele agora é sobre abordagem de liderança, desenvolvimento de pessoas, treinamento comportamental. Comunicação. Comunicação. Porque esse gerente lá, ele já sabe o operacional. Tanto é que ele era um excelente vendedor responsável e ele subiu. O que ele não está pleno ainda é na liderança de pessoas. Ele ainda não é pleno nisso. Ele subiu para construir o seu desenvolvimento. Então, esse líder de líderes, que é um diretor comercial, por exemplo, ele precisa abordar o gerente de vendas trabalhando a cabeça dele de liderança. Então, veja bem, o segundo nível, que é o líder de pessoas, ele vai trabalhar a equipe para ela ser excelente vendedora. Usando sempre o exemplo da venda. O líder de líderes, que é o diretor comercial, vai trabalhar agora o gestor de vendas, o gerente de vendas, para ser um excelente líder. Muda de novo. Sim. Porque senão o cara sobe, ele é um diretor comercial, ele sobe para o terceiro nível, mas ele continua falando direto com os vendedores. Porque ele só sabe falar sobre produto, ele só sabe falar sobre abordagem, mas ele não sabe falar sobre cultura. E ele tem que falar com o gerente sobre cultura. Então, se não houver mais uma transição, dá errado de novo. Porque ele toma o lugar do gerente de vendas e ele quebra a autoridade do gerente de vendas porque ele está atuando direto com a equipe. É o mesmo e que aí você vai perguntar... no exército, o general ele querer ir lá fazer o trabalho de um tenente, de um sargento, sem que tem outras tarefas mais estratégicas agora. Entendeu? Esse cara trabalha agora para melhorar o engajamento com a cultura daquele segundo nível que é o gerente de vendas. Entendi. Rapaz, isso é forte. Não sei se eu respondi sua pergunta, porque Sim. eu me perdi aqui. Não, mas está respondido e eu achei legal por conta dessa escala mesmo, né? Você foi fazendo empilhamento ali entre os níveis e acrescentou algo a mais que é muito sutil, que não é simplesmente dar um salto como se estivesse subindo degraus na escada, pulando de 2 em 2. A cada nível, se fôssemos comparar com a escada, tem um elemento de transição. Esse daí foi o que eu achei mais sutil e que se o empresário pegou esse gancho, vai fazer toda a diferença. E é por isso que muitas empresas estão dando errado em formar líderes. É sutil demais. Porque elas não entenderam que existem níveis diferentes, e não só que existem níveis diferentes, mas é que o salto de um nível para o outro tem que passar por essa transição que você falou. Sim, E essa transição, ela envolve mentalidade, o valor que o cara dá para o trabalho. Se o cara que dá o valor para o trabalho operacional, ele está lá no primeiro nível, mesmo que ele está lá em cima na hierarquia. Sim. Então, muito desenvolvimento. Por isso que as empresas estão, às vezes, Gleidson, até desanimadas com o desenvolvimento de liderança. E acha assim, eu já fiz um monte de coisa, mas não presta atenção nesse detalhe. Nada funciona. Nessa ponte ali que é sutil pra caramba. Eu já fiz um monte de coisa e nada funciona. Eu já peguei meus gerentes aqui, todo mundo, e mandei para um monte de curso e nunca resolve. Sabe por quê? Porque ele mandou para um curso
os caras que estão em níveis diferentes, e aquele curso lá falava para qual nível? Eu não sei. Exato. Se ele falava para o nível de baixo, o de cima está aprendendo a executar a parte de baixo, coisa que vai dar errado. Sim. Se os caras falavam para o nível de cima, o de baixo está ouvindo o nível de cima e não vai conseguir executar, vai dar errado. Então, Exato. cada nível precisa de um treinamento específico, Sim. de um acondicionamento específico, de uma evolução, de um desenvolvimento específico. É por isso, sem saber disso, que muito empresário está dizendo o seguinte: não adianta. Eu já tentei desenvolver líderes e nunca funciona. Eu não gasto mais um centavo com isso. Isso é só gasto, não é investimento. Agora, quem fez do jeito certo, está colhendo. Está falando assim, ó, não é que esse negócio funciona? Às vezes nem sabe por quê, porque contratou alguém que faz, está fazendo bem feito, o cara não sabe dar detalhes, só sabe que funciona. Sim. É porque se fazer o jeito errado, fazendo analogia aqui com dirigir, é o mesmo que pegar uma pessoa que nunca pegou num volante de um carro, colocá-la para poder pilotar um carro, mas sem ensinar o básico de legislação, regras de trânsito, o básico de mecânica, o básico do funcionamento do carro, marcha, e esperar que a pessoa entre e já desenvolva ali as marchas e faça uma viagem para longe. Vai dar errado. De tudo que você falou, eu diria o seguinte: uma hora vai dar muito errado. Exato, exato. Se fizer isso aí, uma hora vai dar muito errado. O carro pode ser a maior máquina que for, pode estar com o tanque cheio de combustível, mas não vai ter o seu desempenho. E o problema nesse caso não é o carro. Rapaz. Ô Edson, nós estamos chegando nos instantes quase finais desse podcast Acelera Líderes, onde hoje nós estamos falando desses elementos, né? 4 elementos, 4 níveis, que se o empresário seguir certo, se ele fizer do jeito certo, ele vai ir promovendo, ele vai elevando os seus líderes a alguns níveis de performance, a alguns níveis de excelência. E qual é o 4º elemento ou 4º nível, Edson, que coroa esse passo a passo, essas etapas que você foi até aprofundando, muito bem aprofundado aqui? Qual que é o 4º nível? O 4º é o próprio empresário, né? Certo. Que é o CEO da empresa, o empresário, o presidente. Nesse nível aí, é essa pessoa, que é o 4º. Sim. E qual que é o papel desse cara? Pensa comigo, Edson. Se eu desenvolvi bem o primeiro nível, e o cara é responsável, entrega na qualidade mínima possível e na data acordada, a empresa está produzindo a todo vapor, cara. Cada período, cada ciclo, ela tem novidade. Ela está vendendo, ela está produzindo, ou a indústria está produzindo seus produtos, está convertendo matéria-prima em produto, e ela está fazendo porque está entregando no prazo que é preciso. Então, a minha primeira linha está top. A segunda linha está gerenciando bem, porque ela aprendeu, ela passou por essa transição, ela já aprendeu que ela não precisa disputar com o operacional, que ela não precisa fazer no mesmo volume, ela tem que treinar essas pessoas, e hoje essa equipe continua funcionando muito bem, porque esse cara que chegou para o segundo nível já entendeu isso. E ele está voando ali como líder de outros, ele está desenvolvendo pessoas, treinando as pessoas a venda no produto, nas técnicas, e está bombando. E o terceiro nível também que foi preparado, ele está desenvolvendo líderes, ele está fomentando cultura, ele está desenvolvendo a equipe dele, que são os líderes, para que eles consigam continuar desenvolvendo outras pessoas e preparando esses líderes de segundo nível para futuramente subir para o terceiro. Então, é uma linha de montagem de líderes, é uma fábrica de líderes, que o nome, claro, para todo mundo que conhece, é o pipeline de liderança. Então, cara, está tudo funcionando, primeiro, segundo, terceiro. Gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, treinamento de pessoas, treinamento de líderes, desenvolvimento de líderes, engajamento com a cultura, está tudo azeitadinho, tudo fluindo. O que o 4º nível tem que fazer? Cuidar da cultura, que ele é o maior fomentador da cultura, focar no lucro, a empresa tem que dar lucro, o foco dele é lucro e inovação, basicamente. É só isso? Não, não é só isso. Tem um monte de coisa aí. Mas, basicamente, focar no lucro, a mentalidade dele agora
tem que ser convertida. Mais um processo de transição mental. O valor do trabalho agora não é mais desenvolver pessoas. O valor do trabalho não é mais desenvolver líderes. O valor do trabalho agora é entregar lucro para a empresa, para os sócios, para os investidores, para todo mundo que está envolvido. Entregar lucro, manter uma cultura forte e inovar. Ou seja, ele dá essa direção, né? Ele dá essa direção, dá o norte. Não é ele que inova, é ele que cuida dos processos que vão garantir a inovação na empresa. Às vezes ele inova, mas não é papel. Ele é que cuida dos processos para a inovação da empresa. E o que você falou aí, fazendo isso, definindo cultura, definindo inovação, cuidando de lucro, ele vai definir para onde nós vamos. Rapaz. Esse é o cara que aponta e fala, ó, nós vamos para lá. E para ir para lá, o que é que nós precisamos? A equipe vai cuidar do que precisa. Lá em cima, o quarto nível cuida muitas vezes do o quê e do porquê. O terceiro nível está um pouco agarrado ali no porquê e está costurando o como também. E às vezes até o quando. O segundo nível está fortemente no quê. E o nível de baixo no quê e no como também, mais fortemente. Uhum. É uma divisão muito clara para que a roda gire de uma forma muito clara. Cara, se os 3 níveis estão bem azeitados, o quarto nível precisa focar agora em coisas maiores. Sim. Em inovar, em cultura, em lucratividade, em novos mercados, em expansão, crescimento, visão. Por isso que ele cuida da cultura, do o quê e do porquê. E é isso que faz com que grandes empresários consigam sustentar grandes ecossistemas, né? Perfeito, perfeito. Agora, se esse empresário está atuando lá no primeiro nível, é ele que tem que vender, ele tem que treinar os vendedores, ele tem que ver se os produtos estão chegando certo, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que olhar o estoque. Ele não vai cuidar desse nível maior. Sim. Lembre-se que eu falei, enquanto você estiver atuando no nível errado, você está impedindo o desenvolvimento do outro. Então, se esse empresário, por exemplo, estiver atuando no nível de baixo, ele está impedindo que as pessoas que estão lá possam fazer o trabalho dela. Aí, ele vai dizer assim, mas se eu não fizer, ninguém faz. Mas ninguém faz porque não foi treinado, só não faz porque não foi treinado. Cuidado com o paradigma. O paradigma. Aí nós chegamos de novo no paradigma. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você ficar nessa discussão, o ovo apodrece e a galinha morre. E aí eu fico com aquela pergunta que para mim foi isso aqui, ó, foi o boom. Olha a pergunta. Se eu continuar do jeito que tá, vai melhorar ou vai piorar? Pronto. Rompi com o paradigma. Rapaz. Então, esses 4 níveis de liderança, Gleidson, é o que constrói esse pipeline, constrói essa linha de produção e constrói esse resultado em equipe. Ô Edson, empresário, eu tenho um negócio para falar para vocês. Esse podcast de hoje, na realidade, foi um verdadeiro treinamento, viu? Porque se o empresário, Edson, pegar isso aqui, olha que interessante isso. Não é coisa que a gente vê no dia a dia, desse jeito que foi explicado aqui. Falando o que é, dando exemplo, fazendo analogia. Nós não vemos isso no dia a dia. Esses degraus, os níveis, as transições e os níveis de transição de consciência. Se o empresário conseguiu pegar isso com clareza e começar a aplicar isso, desde o empresário que está começando, tem pouca gente, às vezes é só ele já vai fazendo isso do jeito certo, até aquele que já é um empresário ali que tem um negócio médio, já aí partindo de médio para grande porte ali, né, uma empresa de pequeno porte. Se a pessoa que está na condição de empresário, que assistiu a esse podcast ou nos ouviu e aplicar isso, esse podcast deixou de ser um podcast, virou aqui um treinamento mesmo. Porque foi muito passo a passo, aprofundando e sem enrolação. Eu achei top demais. E se fosse recapitular aqui, recapitulando, basicamente,
O que deu para me entender é que a responsabilidade, que é o nível básico ali, ele é para colocar a galera no jogo. O comprometimento vai manter o ritmo. O engajamento vai colocar o time todo junto. E essa visão estratégica garante o rumo que todos vão ter que seguir. Ela mostra para onde é que está todo mundo indo. Olha que espetáculo isso, gente. Olha que fantástico. Aí. Ô Edson, obrigado pelo tempo. Parabéns pela clareza, esse jeito tranquilo, né, natural aí de sempre gostar de ver e aprofundar nos fundamentos mesmo da coisa, mostrar o passo a passo. E é você, empresário, que participou desse podcast. Parabéns por dedicar tempo a compreender as sutilezas por trás da liderança, por trás de um negócio. E agora eu desejo fortemente que você aplique. E se esse conteúdo foi útil para você e você enxerga que é útil para o seu negócio, compartilhe com outros empresários, nos ajude a levar essa mensagem para mais gente. Forte abraço, Edson. Abraço, empresário. É isso aí, senhor Gleidson. E por mais claro que tenha sido, se não ficou tão claro assim, pode comentar aí que a gente tira um tempinho para esclarecer um pouco mais. E ficamos por aqui. No próximo podcast temos mais. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Acelera, líderes!